Então, boa noite novamente. Então, a gente está aqui de novo nessa terça-feira. Semana passada desculpa, eu não pude me disponibilizar, mas é que eu tive que dar um suporte lá na casa da minha mãe. A gente tem que fazer umas adequações no quarto dela. Fiquei lá acampada uns 4 dias e organizando coisa. E a gente está levando para os médicos, eles estão com 85 anos, os dois. E eu tenho uma irmã que é sequelada de um acidente de trânsito também, que mora com eles, totalmente dependente. Então, é uma situação bem frágil, assim. Então, a qualquer momento eu posso ter que sumir assim por um tempo, porque a coisa, por enquanto a gente está lidando, né? Então, estamos lidando. Estou conseguindo ficar aqui, mas assim, todo dia eu vou lá, e é meio distante assim um pouquinho o bairro onde eu moro, para onde eles moram, então praticamente todo dia eu vou lá. Mas é isso, são fases, né? A gente vai enfrentando aí os obstáculos à medida que eles surgem. Então a gente vai seguir, como eu falei, né? A gente terminou o capítulo 6 no livro que a gente está seguindo, né? Os Portões da Prática Budista, que é ele começa falando da importância da contemplação dos quatro pensamentos. Aí eu puxei uma contemplação para a gente, né, aprofundar um pouco, trazer um pouquinho mais do próprio Shaidu comentando sobre isso, no livro Instruções sobre o Nondro, um comentário sobre o Nondro. Então a gente está lá, a gente iniciou o capítulozinho lá do comentário sobre o Nondro, dessa etapa, esse capítulo, nesse livro aqui, comentário sobre o Nondro, as quatro contemplações, ele faz uma introdução, assim. A gente está lendo essa introdução à contemplação dos quatro pensamentos, uma sinopse, né, que ele trouxe, assim, uma visão geral, assim. Então a gente está olhando aí. A gente vai seguir aqui hoje, a gente termina, vou pular só a última parte, que ele vai dizer como meditar sobre os quatro pensamentos, porque a gente vai, quando à medida que a gente for estudando cada capítulo do relativo aos quatro pensamentos, a gente vai fazer a meditação também que ele propõe. Então aí a gente cuida da meditação sobre cada pensamento, certo? Mas hoje a gente vai concluir essa etapa porque ele vai nessa abordagem agora ele vai chamar atenção para a gente realmente compreender a importância dos quatro pensamentos. A gente tem que correlacionar esse ensinamento com os ensinamentos dos seis bardos. Aí ele vai realmente abrir assim, a compreensão. Aí depois eu vou sugerir para vocês um texto para vocês estudarem sobre os seis bardos. Também é uma introdução, mas é de Dujon Rinpoche, mas dá uma visão geral bem legal. E talvez a gente faça a prece, finalmente, a canção do bardo hoje. Só para incentivar vocês a olhar esse tema dos seis bardos, assim, né? Que é super importante, assim. É que dá a visão geral da continuidade da consciência, né? Que é a razão pela qual a gente está praticando, né? Olhando para nossa mente, porque a consciência não cessa, então ela continua. Então, então a gente vai começar com as preces hoje, um pequeno silêncio, e aí a gente segue a nosso estudo, tá bom? Eu vou fechar aqui os microfones só enquanto a gente faz essa primeira parte, essa chegada, assim, e aí a gente se acomoda, né? Então, vamos deixar a nossa mente, então, soltar as preocupações, expectativas, deixar que a nossa atenção se volte agora para o nosso corpo, onde a gente está sentado, para o momento presente e principalmente para a nossa motivação. Essa contemplação inicial, essas preces iniciais são para a gente realmente nos conectarmos com a motivação mais profunda do nosso caminho, do nosso estudo, da nossa prática, que é a Bodhicitta. Então, diante dessa imagem de Guru Rinpoche, simbolizando a lucidez viva, desde o Buda Shakyamuni, né, nessa nossa era, ele acessou e ele nos revelou que essa é a condição nossa, da nossa mente. Então a gente se coloca, né, a gente se abre para receber as bênçãos da nossa prática, do nosso estudo hoje, da nossa conversa, né, das palavras que o Shagdu vai trazer para a gente e outros ensinamentos que a gente vai olhar hoje. Então, para que a gente possa realmente
confiar, abrir a nossa mente para ter pelo menos um vislumbre, para gerar essa confiança de que a liberação é possível. E é possível a cada instante, nessa vida é a cada instante. É com esse sentimento que a gente então se abre para o nosso encontro hoje, nos lembrando, né, desse conjunto de ensinamentos que a gente vai aprofundar agora, nesses próximos encontros, que é a fundação da nossa prática, nos dá o sentido da nossa prática. A gente lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Basta a gente olhar ao nosso redor, abrir a rede social, a televisão e ver dentro desse nosso reino humano quantas pessoas estão em condições de realmente parar e olhar para suas vidas e liberar suas mentes da confusão. São raras as pessoas que podem estar com essas condições hoje. Quiçá olhar os outros reinos, né, os animais e os outros possíveis reinos. Então a gente se alegra com as condições que agora, nessa vida, a gente, né, conquistou pelo nossa prática de vidas passadas, considerando a continuidade da consciência, porque sem isso também nossa prática não tem sentido. A gente então se alegra pelo fato de a gente ter reunido agora as causas e condições, as liberdades, as vantagens, que depois, quando a gente estudar, a gente vai ver quais são elas, para que a gente pode, né, tendo reunido essas condições todas, a gente está podendo agora praticar, ter encontrado, né, o Dharma genuíno, uma tradição viva, está podendo usar todas as nossas capacidades, nossa inteligência, nossas condições, para a gente realmente entrar no caminho, como o Lama Lao Wallace coloca, né? Entrar no caminho sem volta, caminho genuíno. Então a gente se alegra com a nossa vida humana preciosa, porque a gente tem o Dharma. Mas aí a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Tudo que surge de causas e condições. Quando as causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Todas as coisas externas, nosso próprio corpo, nossa mente, nossas emoções, estão todos em processo de fluxo. Então a gente cuida de aproveitar cada instante como um momento de prática, simplifica a nossa vida, não perdemos tempo, transformamos tudo em prática, nos preparando, né, para todas as circunstâncias que possam surgir, em especial o momento da dissolução dos elementos, que é o momento da nossa dita morte. E a gente lembra também que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente aprofunda a compreensão da interdependência dessas causas e condições que são a base de todos os fenômenos. A gente vê de forma profunda que tudo está interligado. O universo, o ambiente, nosso comportamento e a nossa mente. Então a gente cuida das nossas ações em corpo, em fala, em especial em mente, para que a gente possa nos vincular a ações positivas e evitar ações negativas. Ações negativas nos aproximam do sofrimento, nos afastam do caminho genuíno, do reconhecimento da nossa verdadeira natureza. Reforça a dualidade, o autocentramento. E aí, por fim, a gente aprofunda a compreensão da natureza do sofrimento, lembrando que a natureza contínua dos três reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Vendo isso claramente, a gente vai descortinar a natureza do sofrimento.
Não só o sofrimento óbvio, sofrimento, mas um sofrimento mais sutil, que é o sofrimento da mudança, sofrimento que está ligado aos nossos apegos, às circunstâncias transitórias, como se fosse a nossa causa última de felicidade. Mas, em especial, a gente vai descortinar a natureza mais profunda de sofrimento, que é o sofrimento surgido, é o sofrimento todo pervasivo, né? Surgido da ignorância e da delusão. O fato de a gente não reconhecer a nossa verdadeira natureza da experiência, não reconhecer a realidade como ela é. Então, contemplando isso, é natural surgir em nós essa energia de renunciar a essa inteligência confusa da mente operando em dualidade, ignorância, delusão, buscar então o caminho exatamente 180 graus, olhar na direção do reconhecimento da nossa verdadeira natureza. Então surge em nós essa energia, né, de esse voto, ao me recordar disso, possa a minha mente voltar-se para o Dharma sagrado. Geramos renúncia e diligência. Diligência por quê? Porque essa contemplação nos aponta o caminho de saída. Nesse caminho de saída, a gente vê claramente a partir dos nossos mestres, a partir do Dharma, que é o ensinamento do Buda, né, que é o remédio. Então a gente renova o nosso voto de refúgio e bodhicitta, para que a gente possa liberar toda a confusão da nossa mente, para que a gente possa ajudar os outros seres a fazer o mesmo, porque todos nós temos o mesmo potencial. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodan saki choknam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinso gi personam ki drola penchi sangye drupasho Sangye chodan suki choknam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinsogi personam ki drola penchi sangye drupasho. Que a gente, para a gente poder trilhar esse caminho, né, de lucidez, a gente então pede as bênçãos de Guru Rinpoche, com a prece das 7 linhas, a bênção de toda a linhagem, representada aqui por Guru Rinpoche, mas a linhagem viva, de lucidez, para que a gente possa remover todos os nossos obstáculos que agora nos impedem de reconhecer a verdadeira natureza da nossa mente, obstáculos externos, internos e secretos. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgen Yugi Nujan Sam Pema Gesa Dompola Yatsen Chogi Nyudruni Pema June Jesudra Kurdo Kandro Mampekor Keki Jesudadru Ki Jingi Lopti So Guru Pema Siji Orgen Yugi Nujan Sam Pema Gesa Dompola Yatsen Chogi Nyudruni Pema June Jay Sudra Kurdu Kandro Mampekor Kiki Jay Sudadru Ki Jingue Lopte So Guru Pema Sidi Hum. Então, com o nosso coração aquecido, com as bênçãos
da nossa, da nossa, da nossa, vem, né, da nossa atitude de se colocar nesse lugar para realmente olhar de forma profunda e receber as bênçãos da linhagem. A gente pode imaginar que Guru Rinpoche alegremente se dissolve em luz, uma esfera radiante com as 5 luzes representando os 5 aspectos da lucidez, da mente lúcida, 5 sabedorias. E essa esfera luminosa, radiante, vem para o topo da nossa cabeça, mas a gente pode imaginar também que ela vai para o topo da cabeça de todos os seres, concedendo bênçãos a todos nós. E ela desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração, irradiando a partir do nosso coração, irradiando através do nosso corpo, nossa energia, da nossa mente. E agora aqui a gente recebe as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche são inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. Com essas bênçãos, a partir desse reconhecimento, a gente então repousa por alguns instantes nessa dimensão aberta, ilimitada, mas ao mesmo tempo viva, presente, cognoscente. Manifesta todas as experiências que sabe, seja mantendo a tua atenção no teu corpo agora, onde você está sentado, deixando a mente relaxar completamente. Deixa a consciência repousar, reconhecendo a si mesmo, essa dimensão aberta, essa presença viva. Sem ter que alterar nada, sem impedir que surjam pensamentos, deixando a mente relaxada, natural, os olhos abertos, todos os sentidos abertos. A gente repousa naturalmente nessa abertura luminosa e cognoscente, que é a nossa experiência mais profunda. Para a gente não se perder em distrações, sejam externas ou que possam estar surgindo internamente na nossa mente. A gente pode manter a consciência levemente percebendo os movimentos da inspiração e da expiração.
Deixa essa atenção aberta, presente, quieta, mas clara, discernente. Ok, então a partir dessa calma, dessa clareza, dessa atitude aberta, a gente então começa o nosso, retoma aqui o nosso estudo. Deixa eu abrir aqui os microfones. Tudo bem? Alguém tem alguma coisa para contar, assim, que não pode deixar para... Vamos, então, seguir o nosso estudo. Eu fiz um resuminho aqui, rapidinho, do que a gente viu no capítulo do Portões da Prática Budista sobre a importância dos quatro pensamentos, e também eu aduzi uns pequenos comentários de um mestre de tradição do Pachoque Rinpoche. É só a gente se lembrar assim do contexto dos quatro pensamentos. Deixa eu pegar aqui, que a gente está vendo, né? Share. Só um minutinho que eu tenho que mudar aqui. Oh, deixa eu mudar a mão esquerda aqui. Pronto. Fiz um resuminho aqui, só para a gente lembrar aqui, né? A importância de contemplar os quatro pensamentos. Deixa eu botar isso aqui mais para baixo, que ele fica acionando aqui o menu. Então, vocês estão vendo aqui, né? A importância de contemplar os quatro pensamentos que transformam a mente, ou seja, construir uma base sólida para a nossa prática, né? Como o Shagdu disse lá no capítulo 6, que a gente já viu do Portões da Prática Budista, né? Então, os quatro pensamentos, né? A dificuldade de obter as liberdades e vantagens, que aí a gente reconhece a preciosidade, com isso a gente reconhece a preciosidade na nossa vida humana. Depois a morte e a impermanência, o funcionamento do karma, lei de causa e efeito, e as falhas e o sofrimento do samsara, né? Então, aí né, a gente vê que quando a gente cultiva cada um desses pensamentos, a gente tem benefícios, né? E vai ter resultados dessa contemplação. Então, os benefícios de cultivar, né, o primeiro pensamento, que é a dificuldade de obter as liberdades e vantagens, né, para reconhecer a preciosidade da nossa vida humana, a gente vai ter uma alegria verdadeira, a gente vai ter um interesse e uma intenção de praticar o Dharma. Teremos propósito na vida, vemos a preciosidade dessa oportunidade presente. Então, isso é os benefícios que vai ter quando a gente cultiva a dificuldade de obter liberdades e vantagens. Quais são essas liberdades e vantagens? E olhar ao redor e ver quão rara é essa condição. Se a gente olhar a condição dos inúmeros seres ao nosso redor, sejam humanos ou não humanos. Depois, quando a gente cultiva a contemplação da morte e impermanência, essa compreensão da impermanência surge como um chicote para termos mais diligência na prática. Nós não perdemos tempo. E, por fim, essa compreensão também, né, da impermanência, da natureza impermanente de todos os fenômenos, vai nos ajudar a ver a natureza da realidade, a verdadeira natureza da realidade, que é o fato de nenhum fenômeno ter uma realidade inerente, que a gente vê a vacuidade dos fenômenos. Essa é a natureza verdadeira, Dharmata, a condição de Dharmata, todos os fenômenos, né? E aí, quando a gente contempla o funcionamento do karma, isso nos ajuda a eliminar a negatividade e a cultivar virtude e ações positivas. Porque a gente vai ver as consequências da gente seguir, se a gente não cuidar, né, dos resultados das causas e condições, né, do funcionamento do karma.
E aí a gente, com isso, quando a gente aprofunda, né, essa compreensão do funcionamento do karma, da interdependência das causas e condições, a gente vai obter renascimentos melhores, porque a gente vai cuidar das nossas marcas, né? E ao final a gente vai obter a onisciência. Se a gente seguir aprofundando, a gente vai chegar na onisciência. E aí, por fim, a gente contemplar o último pensamento, que é as falhas e o sofrimento samsara, a natureza do sofrimento mesmo, né? A gente vai ter uma tristeza, um cansaço em relação ao samsara. Não vamos mais querer experimentar o sofrimento do samsara, que nos leva a gerar uma, e isso vai nos gerar, né, vai nos gerar uma renúncia verdadeira. Quando a gente compreende a natureza do sofrimento, a gente diz: eu não quero mais isso, basta, eu não preciso seguir por aí mais. É uma, né, é seguir com a ignorância e com a delusão, né? É uma perda de tempo, né? A gente não precisa. Então a gente se dá conta disso. Quando a gente contempla os benefícios de cultivar, né, de contemplar cada um desses pensamentos, é isso. E aí os resultados, quando a gente contempla o primeiro e o segundo pensamento, a vida humana preciosa e a natureza impermanente, né, de todos os fenômenos, isso nos ajuda o quê? A abandonar desejos e apegos aos assuntos dessa vida. Lidamos melhor com os desafios dessa vida, adquirimos maior equanimidade e cultivamos contentamento. Então, esse é um dos os resultados que a gente vê da contemplação desses primeiros dois. A gente abandona os desejos e apegos aos assuntos dessa vida. E isso gera em nós o quê? Uma qualidade. Gera a qualidade da diligência. E quando a gente contempla a natureza do karma, né, o funcionamento do karma, e as falhas e o sofrimento do samsara, a gente abandona o nosso apego às próximas vidas. Porque reduzimos o nosso apego à felicidade convencional, e experimentamos uma soltura gradativa dos laços mais sutis que nos prendem ao samsara. Porque quando a gente compreende o funcionamento do karma que ultrapassa essa vida, porque é exatamente as nossas propensões habituais, que é o karma que vai nos propor, nos propelir para as vidas futuras, para a gente estar rodando infindavelmente no samsara, aí a gente realmente começa a compreender as práticas de querer purificar o nosso karma, querer liberar nosso fluxo, nosso contínuo mental das marcas. E aí a gente vai abandonar o nosso apego às próximas vidas, porque a gente vai realmente soltar os laços mais sutis que nos prendem ao samsara até obter a completa liberação. E isso gera o quê? A contemplação dos dois pensamentos gera renúncia. A gente não, a gente não vai mais buscar uma felicidade dependente de causas e condições. A gente vai querer a iluminação, a gente vai querer a liberação completa dos seis bardos, né? A iluminação dos seis bardos. Então era só para a gente se lembrar do que o Shagdu comentou, né, no capítulo 6 que a gente viu, a correlação, né, da contemplação desses pensamentos. Tudo bem? E agora a gente segue na contemplação que ele vai fazer, né, sobre essa introdução que ele faz, um resumo que ele faz, uma sinopse, no capítulo, né, quando ele começa a falar dos quatro pensamentos no livro sobre o Nondro. Aí tá bem legal porque ele vai agora também chamar a atenção para os bardos, assim. Tá? Que é importante a gente entender, só faz sentido a gente realmente aprofundar na compreensão dos quatro pensamentos se a gente também leva em consideração a compreensão dos seis bardos, que é o ciclo da existência. Não é apenas esta vida, mas as vidas sucessivas, né? Estão ligadas à nossa condição, ao nosso condicionamento, né? Que é o samsara, né? O samsara não está apenas a essa vida, ele se perpetua, né? Nos seis bardos, se a gente não cuidar, certo? Então vamos lá? Deixa eu então pegar aqui, a evidência, ok. Então a gente vai lá para o capítulo nas preliminares externas do livro do Nondro. Deixa eu compartilhar aqui. Share. O livro do Nondro é o capítulo sobre as preliminares externas, página 33. As quatro contemplações que transformam a mente, uma sinopse. Né? Aqui. A gente já viu essa primeira etapa, onde ele vai falar da importância dos quatro pensamentos,
né? Após termos entrado pela porta do refúgio, essas reflexões fortalecem e renovam constantemente a nossa prática. Ele fala que essas contemplações são a porta de entrada para o caminho budista. A contemplação do nascimento, humano precioso, da impermanência, inspira uma profunda renúncia aos afazeres limitantes desta vida. E a contemplação do karma e do sofrimento traz a renúncia à totalidade da existência cíclica, né? Que é esse ciclo infindável de mortes e renascimentos. Aí ele lembra do Tulku Arik, que era um mestre poderoso, foi inclusive o mestre do Patrul Rinpoche, que ele enfatizava a importância desses pensamentos. Apesar dele ser um mestre realizado, ele dava uma ênfase muito grande para a contemplação. Os alunos que o buscavam atrás dele, eles viviam em retiro, ele dava esse ensinamento sobre os 4 pensamentos, né? E aí a gente viu até essa partezinha aqui, certo? Ele disse que esses ensinamentos, né? Ele diz assim, ele inflexivelmente recusava, dizendo o Tulkuari, que quando os alunos pediam uma coisa mais profunda, me dê um ensinamento mais profundo, ele disse, os lamas de linhagem que vieram antes de mim meditaram por anos a fio para compreender o significado completo das doutrinas. Se esse ensinamento, que foi digno para esses lamas, não é suficientemente profundo para vocês, então vocês deveriam procurar em outro lugar. Não tenho nenhum ensinamento que seja profundo o bastante para vocês. Então, Shagdu nos lembra do Tukuarik, né? Mas aí agora a gente segue onde a gente parou, foi aqui, né? Então a gente vai seguir na página 34. Então, os ensinamentos sobre as 4 contemplações, nascimento humano precioso, impermanência, karma e sofrimento, fornecem uma sinopse das forças e das condições que criam nossa experiência na existência cíclica. Eles nos dão um panorama onde a gente está e como a gente está e para onde a gente deve olhar, né? Que é exatamente a partir daí é que surge a clareza para nós do caminho de liberação, né? Da possibilidade do caminho de liberação. Então, no entanto, então ele diz, esses ensinamentos sobre as 4 contemplações fornecem essa sinopse, né, das forças e das condições que criam nossa experiência na existência cíclica. No entanto, como background, como uma base para a gente, né, para esses 4 pensamentos fazerem sentido, né, é útil conhecer algo sobre os 6 estados intermediários. Em tibetano, bardo, né? Estado intermediário é bardo. Que, de fato, abrangem um ciclo na existência cíclica. Então, os 6 bardos é que dão, o ensinamento sobre os 6 bardos dão a completa visão da experiência cíclica, de um ciclo na experiência cíclica. Certo? Da mesma forma que, por exemplo, a gente pode considerar a nossa vida humana como um ciclo no momento que a gente nasce até o momento da nossa morte, né? Só que a nossa experiência cíclica não se resume ao nascimento e à morte nesta vida. Ela segue. E nesta vida mesmo, ela também tem uma experiência especial, que é o bardo do sonho e o bardo da meditação. Então, esses ensinamentos dos 6 bardos são bem importantes. Aí vamos ver o que o Shagdu vai falar aqui no começo. Ele vai fazer um pequeno resumo, assim. Ele vai dizer: os 6 bardos incluem 4 estados transitórios durante nossas vidas, que é o bardo do nascimento, o bardo da vida, o bardo do sonho, o bardo da meditação e o bardo do morrer, porque tudo isso vai acontecer quando a gente está vivo, né? Aí. E aí depois tem o 2, que vai ser depois da morte e o renascimento, que é o bardo do Dharmata e o bardo da natureza último, da realidade, e o bardo do vir a ser, do renascimento. Então, o primeiro, o bardo do local de nascimento, ou o bardo da vida, desta vida, estende-se do momento do nascimento até o momento no qual encontramos as condições que resultarão em nossa morte. Então, esse é um bardo, considerado o bardo da vida, que é do momento que a gente nasce até o momento que a gente entra no processo de morte sem volta. Certo? Aí o segundo, o bardo do momento da morte, pode ser um momento estendido, como no caso de uma longa doença terminal. A gente entrou dentro de um processo que agora não tem mais volta, seja ele longo ou
né? Ou, como no caso da doença terminal, ou pode ser também um bardo que vai acontecer em um instante, como no acidente súbito. De qualquer modo, esse bardo da morte, né, leva irreversivelmente à morte. Durante esses dois bardos, que fazem a ponte entre vida e morte, também ocorrem o bardo do sonho, que é o momento que a gente diariamente entra, na hora que a gente vai dormir, né? E também o bardo da concentração meditativa, que é uma experiência que a gente entra quando a gente entra em meditação e aí cultiva o samadhi. A nossa mente entra uma outra condição de experiência. Então, a morte, após a morte, a consciência de uma pessoa recupera-se de um profundo desmaio e desperta para o bardo da verdadeira natureza da realidade, né? O quinto bardo aí. É o bardo, que é chamado também bardo do Dharmata. Então, aí, depois que o processo do bardo da morte se conclui, que é com a morte desse, né, último suspiro, e aí a dissolução dos elementos, e aí então a pessoa entra num bardo da verdadeira natureza da realidade, é o bardo do Dharmata. É uma experiência particular. Primeiramente, para a experiência de um claro e desobstruído estado desperto, que é como você entra nesse bardo da realidade, da verdadeira natureza da realidade, como se você vê assim, uma clara luz, né? Primeiramente para a experiência de um claro e desobstruído estado desperto, e então para a exibição das deidades pacíficas iradas. Então tem uma abertura aí, uma clareza, e depois tem manifestações. Isso tudo faz parte do bardo do Dharma. Por fim, aí é um período, é um período de experiência que pode, né, durar aí um período aí para cada um. E aí, por fim, a mente vai para o bardo do vir a ser. Durante esse bardo você não a mente não reconhece a natureza da realidade ali, aí ela vai ser propelida pelo karma, aí vai entrar nessa condição, vai surgir um corpo sutil, mental sutil, que aí é como se fosse um sonho, né? Aí se a gente prepara, nossas marcas kármicas vão nos conduzir para o nosso próximo renascimento. Aí ele diz, então, depois desse período, né, do bardo da natureza da realidade, a verdadeira natureza da realidade, depois que, né, tem essa experiência de um claro e desobstruído estado desperto, e então as exibições das deidades pacíficas iradas, então, por fim, a mente vai para o bardo do vir a ser, no qual se reveste de um corpo mental e em meio a turbulentas projeções de seu karma, dirige-se para o renascimento que lhe foi destinado pelos condicionamentos e outro ciclo de existência vai operar, certo? Então, aqui ele deu um resumo, assim, compacto, da experiência dos 6 barras. Mas aí eu convido vocês, deixa eu só mostrar aqui, vou mostrar rapidinho. Talvez eu possa compartilhar para quem não tem o livro, deixa eu. A minha intenção era ler com vocês isso aqui, mas eu acho que também vai desviar um pouco e eu não me sinto autorizada a fazer isso. Mas vocês podem ler e aí aspirar receber esses ensinamentos algum dia, né? Lama Santin já deu algumas vezes, Eric Pema Kunsan também já deu. Então, vocês podem aspirar a receber esses ensinamentos dos 6 bardos, né? Mas esse livro, ele é público, ele está publicado aí, então a gente pode ter acesso, ó. É esse livro, Conselhos do Meu Coração, de Dudjom Rinpoche. Dudjom Rinpoche foi mestre do Shaidu Rinpoche, do Gyatro Rinpoche, que são os lamas, tanto do lama Alan Wallace, lama Santa e lama Alan Wallace. Então, Dudjom Rinpoche foi o Dudjom Rinpoche foi o renascimento do Dudjom Limpa. Vocês lembram da linhagem que a gente viu, né, no início do nosso estudo? A linhagem que a gente está
né, dos ensinamentos do John Limpa. É do John Limpa, do John Rinpoche, aí concomitantemente viveram conjuntamente o Gyatro Rinpoche e Shagdu Rinpoche, foram contemporâneos, e depois surgiram, né, o Lama Santa e Lama Longolase no nosso encontro aqui da nossa sanga, né? E aí, o Dujo Rinpoche, então, mestre do Shagdu e do Gyatro Rinpoche, ele escreve, tem um dos capítulos desse livro, esse texto, uma introdução ao bardo. Eu vou ler só esse comecinho e o primeiro bardo, só para vocês ficarem com vontade de ver o resto. É um texto introdutório, mas ele traz assim mais detalhes. É super legal vocês olharem, assim, que se ainda não tiveram a oportunidade de ver. Então, uma introdução ao bardo, por sua santidade Dujo Rinpoche, um ensinamento oferecido por ocasião da iniciação dos 1000 Budas, associada com a sadhana do ser nobre e compassivo, o Senhor do Espaço. Então ele deu esse ensinamento, aí o pessoal transcreveu. Esse livro é uma raridade, assim. Ensinamentos muito profundos do John Rinpoche, que vale a pena a gente ter, para contemplar inúmeras vezes, assim. Então aí ele diz assim, ele começa dizendo assim, já foi dito que toda a doutrina de Buda poderia ser resumida no ensinamento sobre os 6 bardos. Não é à toa que o Shagdu faz exatamente essa ponte agora. Ele vai dizer, para você compreender os 4 pensamentos, você tem que compreender minimamente esse ensinamento dos 6 bardos, que é o que faz dar sentido à continuidade da consciência. E a gente fazer a nossa prática e compreender os 4 pensamentos realmente de forma profunda. Ele diz, então, a doutrina do Buda poderia ser resumida no ensinamento sobre os 6 bardos. O Dharma de Buda é vasto e profundo. E as diversas abordagens dos vários veículos, seja o Hinayana, o Mahayana e o Vajrayana, e os ciclos de ensinamentos, então as diversas abordagens dos vários veículos, dos vários ciclos de ensinamentos, contém um tesouro de instruções inconcebível, certo? Então o Dharma do Buda é vasto e profundo, além de ter essas diversas abordagens, diversos ciclos de ensinamentos, né, compondo um tesouro de instruções inconcebível. Realmente é. E na mão dos tibetanos ele se tornou mesmo, porque eles aprofundaram, geraram comentários, eles realmente praticaram. Então é uma riqueza. Você tem os compêndios, comentários, é coisa infindável. Se for puxar o fio, você não faz mais nada na vida. Basta ver os livros que estão atrás do Eric Pema Kunsa, só dos ensinamentos de Guru Rinpoche, ele traduziu uns 60 livros, assim, para ter uma noção. Mas ele diz, para quem deseja, aí olha o conselho do John Rinpoche, do John Rinpoche, para quem deseja conquistar a cidadela primordial do estado búdico em uma vida, em uma única vida humana, a prática desses ensinamentos é apresentada no contexto dos 6 bardos. O que é, então, bardo? Bardo é um estado que é nem aqui, nem lá. Por definição, é algo que vem entre. É um estado intermediário. Nós estamos sempre num bardo. A consciência está sempre num bardo. Seja o bardo da vida, no bardo da vida, seja no sonho, seja na meditação, seja no processo da morte, no bardo do Dharmata ou no processo de renascer. Então é isso, é um estado intermediário. Os 6 bardos são o bardo natural desta vida, que é do nascimento até a morte, o bardo alucinatório do sonho, o bardo da absorção meditativa, o bardo doloroso da morte, aí termina o ciclo, né, dessa vida. Depois, o bardo luminoso da realidade última, o bardo do Dharmata, e o bardo kármico do vir a ser. Então, quando a gente olha os ensinamentos sobre o livro tibetano do Viver e Morrer, que são os ensinamentos sobre os bardos, somente o bardo da morte, né, pós-morte, o bardo da Dharmata e o bardo do renascer, a gente pode, em qualquer desses bardos, ter a oportunidade de liberar a nossa mente. E a gente romper esse ciclo. Então, quando a gente atinge a liberação, pode ser nessa vida, pode ser no sonho, pode ser na meditação, pode ser no processo da morte,
pode ser no Barro da Mata, aí, mas ainda no Barro do Viracena pode acontecer da gente acessar uma terra pura e uma condição bem favorável para a nossa prática, certo? Mas assim, então os ensinamentos são para isso, para a gente liberar a nossa mente, seja que bardo desse for. Porque a gente vai passar por, provavelmente vai passar por isso, se a gente não cuidar, né? Então vamos lá, deixa eu seguir aqui. Só para a gente ver desse gostinho do comentário do primeiro bar. Depois eu vou compartilhar esse texto no grupo, tá bom? O PDF, depois do nosso vídeo da aula de hoje. E aí vocês olhem, porque é um texto para a gente repassar várias vezes. Tá bem condensado, porque o Dudio Rinpoche tem essa capacidade de condensar, falar sucintamente, sem perder a profundidade. Então, é um texto para a gente olhar muitas vezes, que ele vai se abrir à medida que a gente vai aprofundando a nossa prática, certo? Mas é legal porque ele é curto também, dá uma visão geral, assim, certo? Então, aí ele vai dizer. Então, ele diz, então, os 6 bardos são esses. O bardo natural desta vida. Aí ele vai comentar os 6 bardos, certo? Aí a gente vai ler só esse bardo natural desta vida. O bardo natural desta vida cobre o período entre o nascimento e a morte. Portanto, neste momento, estamos todos no bardo dessa vida. Que estão vivos, né? Aqui, não estava ouvindo ele. Como é dito nos ensinamentos, aí vocês vão ver que ensinamento é esse. Ele cita aqui um trechinho de um ensinamento de Padre Massambhava, que a gente vai ver, inclusive a gente vai ver agora, já já. Aí ele diz, como é dito nos ensinamentos, Quema, agora que eu estou no bardo desta vida, deixarei de ser preguiçoso, pois nesta vida não há tempo a perder. Então, quem conhece a canção do Bardo para lembrar a si mesmo, que foi um ensinamento de Padre Massambhava para Yesh Tutorial, que o Eric deu para a gente, comentou e tudo, é o comecinho do primeiro verso, certo? A gente vai fazer já já. Então, ele disse, então, como é dito nos ensinamentos, agora eu estou no bardo, que estou no bardo desta vida, deixarei de ser preguiçoso, pois nesta vida não há tempo a perder. Esta é a nossa condição atual. Devemos pensar bem e nos perguntar quantos anos já se passaram desde que nascemos. Quantos anos ainda nos restam? A vida é absolutamente impermanente. Nada, nem ninguém pode fugir da morte. Nenhum de nós pode viver para sempre. Enquanto estamos nesta situação, desperdiçamos nossa existência com coisas sem importância, jogando o tempo fora, com preguiça e distrações. A vida segue seu curso e seu ímpeto. E mais cedo ou mais tarde se exaure. Mais cedo ou mais tarde, porque a gente não sabe quando. Nesse momento, todas as atividades terminam. Nesse momento que ela se exaure, todas as atividades terminam e nada mais pode ser feito. É por isso que é dito que não devemos nos permitir ser subjugado pelo poder da indolência e da distração. Em vez disso, devemos praticar o Dharma, a única coisa que nos ajudará no momento da morte. Porque a morte não é o fim, esse é o ponto. Embora seja impossível praticar tudo, né, todos os ensinamentos, devemos praticar o máximo possível, cientes de que o nosso modo de vida atual exerce uma influência positiva nas condições da próxima vida. Tanto quanto possível, portanto, devemos evitar cometer uma única ação negativa e jamais perder a oportunidade de realizar uma ação positiva, por menor que seja. Que a gente, compreendendo a lei de causa e efeito, né, o funcionamento do karma,
que é um dos pensamentos, a gente vai se dar conta disso. Super importante. Nada é garantido. E foi dito que a nossa e foi dito que a nossa conduta não deve nos causar remorso. Mesmo que a morte chegue amanhã, não devemos levar arrependimentos. Isso, quem disse assim claramente foi Milarepa. A minha tradição, Milarepa dizia assim, a minha tradição é não ter nenhum arrependimento. Então é isso que ele quer dizer assim. A gente devia gerar uma conduta nesta vida a que a gente não tivesse nenhum arrependimento, a, não dormisse com nenhum arrependimento. Aquelas práticas de a gente olhar o nosso dia, de purificar o nosso karma, que o Shagdu já deu, né? Prática diária como vida espiritual, ele deu essa sugestão para a gente purificar o nosso karma o tempo inteiro, porque senão a nossa mente vai, nosso condicionamento vai nos conduzir, sabe lá quando vai ser o nosso processo de morte, então a nossa mente vai estar sujeita ao condicionamento. Então, que a gente possa, cada instante, primeiro, cuidar das nossas ações. Segundo, tendo no final do dia olhado o nosso comportamento e visto que a gente tem ação negativa, que a gente purifique imediatamente. Não deixe para o dia seguinte. A gente não sabe se vai ter o dia seguinte. Então, esse é, então, o primeiro bardo, o bardo desta vida. Certo? Aí ele vai falar sobre o bardo alucinatório dos sonhos e os demais. Legal? Então, quem tem o livro, aproveite, deleitem-se nesse capítulo. Se não, eu vou, de certa forma, toda forma, colocar, porque esse é um ensinamento super importante. Aí a gente dá uma olhada, guarda naquela pasta preciosa, os textos preciosos, assim, que a gente tem que ter do lado, para sempre estar voltando para ele, tá certo? Aí agora eu vou convidar vocês para a gente dar uma paradinha e fazer a contemplação dessa canção do bardo para lembrar a si mesmo, que é o ensinamento que Yeshe Sogyal recebeu de Guru Rinpoche sobre exatamente, é uma aspiração para a gente praticar em cada bardo, para a gente se dispor a praticar em cada bardo, certo? Porque enquanto né, a gente tem os 4 bardos dessa vida, a gente tem o bardo da vida, da vida diária, o bardo do sonho, que é toda noite, o bardo da meditação, que é no momento que a gente sempre está cultivando o samadhi, mas a gente tem o bardo do morrer, que aí a gente não sabe quando que a gente esteja preparado para esse momento, o bardo do Dharmata, da natureza última da realidade, e o bardo do vir a ser. Então essa canção é um pouco uma prece para que nos inspira a gente estar ligado nessa continuidade e que a gente precisa praticar a todo momento. Certo? Então vamos lá? Eu convido vocês a então encontrarem uma posição confortável. Eu vou ler aqui, eu vou colocar na tela, depois também eu vou disponibilizar no grupo, tá? Para quem não tem. A gente já recebeu esses ensinamentos do Eric Pema, que é maravilhoso. Tem vídeo dele explicando com a tradução da G. Então, deixa eu colocar aqui. Só para a gente se inspirar e ir aprofundando a nossa prática. E juntando as pecinhas, assim, para as fichas irem caindo, tá bom? Então, encontre uma posição confortável. Tendo ouvido agora essas palavras profundas de Dudjom Rinpoche, nos convidando, né, a aprofundar, a contemplar, a compreender os ensinamentos dos 6 bardos. Então, e agora a gente se abre para esse ensinamento que, que Padma Sambhava deu a Yeshe Tsogyal, que ela registrou, que ela recebeu das Dakines, eu acho, na verdade. Deixa eu ver aqui embaixo, tem uma referência. Ensinamento precioso. Padma Sambhava mesmo, exatamente. Deu para Yeshe Tsogyal. Então vamos lá. Canção do Bardo para lembrar a si mesmo. Ema, ou Quema, agora que o bardo desta vida está se descortinando, não serei preguiçosa, pois não há tempo a perder. Entro no caminho da não distração, de ouvir, pensar e treinar, pois agora mesmo
tem uma forma humana preciosa, já que essa forma livre e favorecida merece ter um significado real, a emoção e o samsara não deverão mais imperar. Eu vou ler duas vezes cada um. Ema, agora que o bardo desta vida está se descortinando, não serei preguiçosa, pois não há tempo a perder. Entro no caminho da não distração, de ouvir, pensar e treinar, pois agora mesmo tenho uma forma humana preciosa. Já que essa forma livre e favorecida merece ter um significado real, a emoção e o samsara não deverão mais imperar. A gente assume esse compromisso. Ema, agora, que aí a gente podia se lembrar que a gente pode aspirar isso no momento que a gente vai dormir, todo dia. Ema, agora que o bardo do estado de sonho está se descortinando, não vou dormir como um cadáver, de forma tão descuidada e ignorante. Sabendo que tudo é auto-manifestação, com reconhecimento, eu capturo sonhos, invento, transformo, treino o estado desperto lúcido. Em vez de dormir profundamente como fazem os animais, usarei o Dharma como se estivesse no estado de vigília. Então, essa é a aspiração para o bardo do sonho, para toda noite. Ema, agora que o bardo do estado de sonho está se descortinando, não vou dormir como um cadáver, de forma tão descuidada e ignorante. Sabendo que tudo é auto-manifestação, manifestação da nossa mente, com reconhecimento, eu capturo sonhos, invento, transformo, treino o estado desperto lúcido. Essa é a prática da yoga do sonho. Em vez de dormir profundamente, como fazem os animais, usarei o Dharma como se estivesse no estado de vigília. Vou ter sonhos lúcidos. Praticar yoga dos sonhos. Ema, agora é a nossa aspiração para o momento da meditação, que a gente senta, se determina a praticar. Ema, agora, enquanto o bardo da meditação está se descortinando, deixarei de lado todo o vaguear delusório. Livre de apego, estabelecido na não distração, sem limites, não obstruída, permanecerei estável na completude e no desenvolvimento. Abrindo mão de projetos para me dedicar inteiramente ao treinamento, a delusão e o desconhecimento não deverão mais imperar. Então, a gente se dispõe a praticar verdadeiramente, para remover toda a confusão. Ema, agora, enquanto o bardo da meditação está se descortinando, deixarei de lado todo o vaguear delusório. Não vou me distrair. Livre de apego, estabelecido na não distração, sem limites, permanecerei estável na completude e no desenvolvimento, seja qual for a prática que a gente esteja fazendo.
abrindo mão de projetos, sem se preocupar com as coisas, para me dedicar inteiramente ao treinamento, à prática da meditação, a delusão e o desconhecimento não deverão mais imperar. A gente aspira a ter insight completo na nossa prática de meditação. Ema, aí agora é para o momento que a gente entrar num processo de morte, sem retorno. Ema, agora, enquanto o bardo do estado de morte está se descortinando, a gente pode lembrar se a gente entrar num processo de uma doença nos pegar sem retorno, e a gente tiver esse tempo de lembrar, de praticar, isso seria a prece para a gente se lembrar. Assim. Ema, agora, enquanto o bardo do estado de morte está se descortinando, vou me livrar do apego, da fixação a todas as coisas. Adentrarei sem distrações o estado de ensinamentos lúcidos, reconhecendo como uma vasta expansão esta mente não nascida. Deixando esta forma material, meu corpo humano mortal, eu o verei como ilusório e impermanente. Essa é a atitude que a gente quer estabelecer no momento que a gente está no processo de morte. Ema, agora, enquanto o bardo do estado de morte está se descortinando, vou me livrar do apego, da fixação a todas as coisas. Com isso, né, sem apego, adentrarei sem distrações o estado de ensinamentos lúcidos, reconhecendo como uma vasta expansão esta mente não nascida. Repousar nessa amplitude da consciência. Deixando esta forma material, meu corpo humano mortal, eu o verei como ilusório e impermanente. Aí agora seria a gente poder, já vai treinando, se lembrar, se a gente entrar no, né, quando a gente entrar no bardo do Dharmata, ou seja, o processo de morte se deu, agora a gente aspiraria no bardo do Dharmata praticar isso. Ema, agora que o bardo do Dharmata, da natureza da realidade, está se descortinando, agora é a mente pura, não tem mais corpo. Não sentirei medo, pavor ou pânico com tudo isso. Reconhecendo que vai ter a clareza, o clarão e depois as manifestações das deidades pacíficas e iradas. Então, não sentirei medo, pavor ou pânico com tudo isso. Reconhecendo tudo como sendo a natureza do bardo, agora chegou a hora de dominar o ponto vital. Cores, sons e raios brilham. Autorradiância da cognoscência. Possa eu nunca temer as automanifestações pacíficas e iradas. Ema, agora que o bardo do Dharmata está se descortinando, não sentirei medo, pavor ou pânico com tudo isso. Reconhecendo tudo como sendo a natureza do bardo, agora chegou a hora de dominar o ponto vital. Cores, sons e raios brilham, autorradiância da cognoscência. Possa eu nunca temer as automanifestações pacíficas e iradas.
a gente tendo enfrentado esse bardo do Dharmata e não tendo conseguido a liberação da nossa mente, vamos entrar no bardo do Viracer. Ema, agora, enquanto o bardo do Viracer está se descortinando, manterei unicamente meu propósito final em mente, que é a Bodhicitta. Reconectando-me firmemente com o fluxo da ação nobre, fecharei as portas dos ventres e me lembrarei de retornar, já que este é o momento da coragem e da percepção pura. Rejeitarei visões errôneas e treinarei na união com o Guru. As práticas de Guru Yoga aqui são fundamentais. Por isso as imagens em Yab Yum, né? Sempre tem uma imagem masculina e feminina em união. Isso é favorável para esse bardo do Viracê, porque se você se lembrar das deidades em união, a gente, em vez de nascer ter um nascimento comum, a gente vai ter um nascimento, pode ter um nascimento numa terra pura. Ima, agora que enquanto o bardo do Viracer está se descortinando, manterei unicamente meu propósito final em mente, que é Guru Yoga, reconectando-me firmemente com o fluxo da ação nobre, fecharei as portas dos ventres e me lembrarei de retornar. Já que este é o momento da coragem e da percepção pura, rejeitarei visões errôneas e treinarei na união com o Guru. Agora vem um conselho final do ensinamento. Se eu mantiver esta mente sem sentido, que nunca pensa na morte, e continuar lutando pelos os objetivos inúteis da vida, não estarei deludido quando sair daqui de mãos vazias? Já que sei que o Dharma sagrado é exatamente o que eu preciso, não deveria eu estar vivendo pelo Dharma neste exato momento, desistindo de atividades que servem apenas a esta vida? Estas são as instruções que o bondoso Guru me deu, disse Yesh Sogyal. Se eu não mantiver os ensinamentos do Guru em meu coração, ou seja, não tiver, se não fizer parte de nós, da nossa experiência direta, como isso pode ser diferente de eu mesma estar me enganando? É isso. Forte, né? Precioso esse ensinamento. É precioso essa canção. Forte e legal. À medida que a gente vai compreendendo, ela vai fazendo muito sentido, assim. Né? E eu convido vocês a lerem um pouquinho né, eu ler essa introdução, os ensinamentos de introdução ao bardo. Quem já teve curiosidade de ler o livro Tibetano do Viver e do Morrer, que são os ensinamentos exatamente sobre o bardo, eles vão falar de tudo o que acontece no bardo da morte, do Dharmata, o bardo do vir a ser, essas luzes, raios, sons, as manifestações pacíficas iradas, vocês vão entender tudo isso, assim, né? Então, isso aqui é uma essência que o Guru Rinpoche deixou com esse Sogyal para a gente, ali está uma semente assim, que a gente nutre para a gente realizar a prática em cada momento, assim, cada momento dos bardos. Queria realizar essa prática, né? Lembrar de praticar. Tudo bem? Simone? Ô, Flori, já que você falou do meu nome, deixa eu te fazer uma pergunta. É, você tocou no assunto do Nondro aí no início do nosso encontro. Aquele livro eu tenho ele aqui. E eu fiz o curso de Nondro com o Tenzin Wangyal, aquele do Yoga dos Tibetanos dos Sonhos. Ah, é o longo da tradição dele, né? É, aí Sim, eu fiz o curso com ele. sim. E essa noite eu sonhei que eu perguntei para ele, tava a imagem dele certinho, conversando e perguntando para ele qual ensinamento que eu faria depois do treinamento de Nondro. Hum. Tem uma sequência, assim? Por que que isso veio na minha cabeça de ter uma sequência? Tem essa sequência?
Os ensinamentos do Nundo, eles são os ensinamentos que, assim, são uma base, uma fundação, na verdade, nos preparam para o caminho inteiro. Eles em si já são o caminho inteiro. Mas, quando a gente faz a prática do Nundo é para a gente remover obstáculos, né? Purificar, remover obstáculos para o nosso caminho se abrir. Porque depois a gente pode, por exemplo, se a gente vai fazer realmente cumprir, né, as digamos assim, o que o mestre da tradição que a gente vai fazendo conectado com Londra nos impor para concluir essa etapa preliminar, é dito que é uma etapa preliminar, né? Se é preliminar, tem algo principal depois, né? Então, mas ele é considerado um meio hábil para a gente remover obstáculos e se abrir para os ensinamentos mais profundos. Como a gente vai ler agora, que o Shagdu vai colocar, nos preparar para receber os ensinamentos da grande perfeição. Esse é o ponto. Aí, dependendo da tradição a que a gente esteja ligada, da conexão que a gente fez, do mestre que a gente estiver praticando, vai ter por exemplo, se a gente estiver ligado à linhagem Kagyu, a gente vai receber ensinamentos do Mahamudra, a gente vai receber práticas, por exemplo, com o Miguel Rinpoche, ele oferece um caminho, que é o néctar do caminho, que lá no final ele nos apresenta uma sadhana para a gente praticar, a sadhana de Tara Branca, por exemplo. Que aí é uma prática que a gente pode cultivar como uma prática só para a gente se lembrar da nossa verdadeira natureza, para cultivar a grande perfeição com a prática de Tara. Porque agora a gente não confia que a gente tem. Então a gente. As práticas de sadhana vêm só para nos lembrar, para nos espelhar essa realização. E à medida que a gente vai fazendo a prática, o ponto está na prática, o ponto da prática é fazer a prática. Porque ao fazer a prática, a gente vai cada dia se colocando ali. Eu chego aqui para fazer a prática com toda a minha confusão, com a minha raiva, com as minhas dúvidas, com a minha insegurança. Aí eu faço a prática, tá? Dissolvo, recebo as bênçãos. Aí no outro dia eu já chego com mais confiança, faço a prática e uau, é claro, é óbvio. Mas no outro dia eu chego com confusão. Aí, à medida que a gente vai fazendo a prática, a gente vai removendo os obstáculos para a gente acessar essa experiência diretamente. Não como uma coisa que foi dita para nós, mas como uma realização direta. Mas só a gente pode conseguir isso fazendo. Não tem outro jeito. Entende? Não tem outro jeito. Aí as práticas de sadhana, as sadanas, os ensinamentos são para a gente, que aí, né, ligados ao Mahamudra e à grande perfeição, são para a gente selar isso. Né? Mas a gente precisa remover obstáculos antes. E as práticas do Nondo nos ajudam a remover obstáculos, a nos preparar para o caminho mais de liberação. E realmente a gente confiar que a gente já é um Buda. Obrigada. E experimentar, né? Diretamente. Certo? Então é isso. Mas vai depender da tradição que a gente está ligado. Que depender, se for a tradição Nyingma, tem umas práticas, se for, tem uma abordagem, se for um mestre tal da tradição Nyingma, tem uma abordagem. Cada um vai ter uma abordagem. Mingo Nossa, Rinpoche, o Tenzin Wang vai ter uma abordagem. Por isso que a gente precisa depois, quando a gente entra, é um mundo. A gente vai penetrando. Quando a gente encontra aquela linguagem, aquele mestre que faz sentido pra gente, aí o melhor é que a gente aprofunde. Pare de ficar para lá e para cá e aprofunde, porque senão a gente não vai obter as bênçãos. Esse é o ponto. acho que eu vou demorar a obter bens, que eu estou apaixonado pelo Mingyun, pelo Érico, pelo. Eu sei. Eu também ainda estou nessa fase. Eu estou nessa fase treinando com o Mingyu, treinando com o Eric, treinando com o Lama Alan Wallace, né? Mas vai chegar Pois um é. momento, vai ter um momento que a gente. Mas eu já sinto que para mim já está afunilou o negócio. Já está mais claro para mim o processo. E eu estou conseguindo. Mas aí, para a gente realmente. A nossa prática. A gente vai ter que. Porque aí a gente vai precisar fazer uma prática profunda, um retiro, uma coisa. Ele tem que estar ligado com o mestre diretamente, que a gente confie, que a gente sente que é aquele ali, que a gente. É aquela instrução que a gente vai se abrir para confiar. Vai, entendeu? E pronto. Mas esse é um processo. Isso é um processo. É um processo. Oi, Cristina. Mas vai indo, viu, Simone? Vai indo, que o processo é esse. A gente ir, aí a gente vai afunilando, afunilando.
E agora a gente está assim, né? Sendo bombardeado por todo lado. Tudo é coisa maravilhosa, né? Mas aí a gente vai funilando. Flori, Oi. você tinha dito que no começo do ano ia ter uma prática do Nondro com. É, o Lama Fred, né? Ele está devendo isso para Sanga, ele está meio atrapalhado lá no, na Califórnia, mas ele já disse que talvez agora, no próximo início do próximo semestre, próximo ano só. Porque esse ano ele ainda vai, ele vai vir ao Brasil com um mestre que ele vai trazer agora, eu acho que é um mestre da medicina tibetana, então ele ainda não conseguiu se organizar, mas ele está devendo essa. Mas, assim, seria um caminho para a gente chegar pelo a tradição Nyingma, pelo Lama Fred, né? Que a gente está com a conexão da tradição Nyingma. Mas tem um Nondro de várias tradições, né? Tem Nondro com o Tenzin Wangyal Rinpoche, tem Nondro com a Lama Tsering, a Shagdo Cadro, né? Aí em São Paulo, por exemplo, a Lama Tsering, ela conduz Nondro. Então, pode seguir com a Lama Tsering. Quem está em São Paulo, é mais fácil, entende? Tem, mas aí depende de com quem a gente vai se conectar, sabe? Mas a tradição da Lama de Série, por exemplo, é o mesmo Nondro que o Lama Fred é o mesmo Nondro, é o Dudion Tessa Nondro. É o Lama Fred com o grupo lá da Califórnia, né, do centro do Lama Tati. Aí tem que também é o Shagdu, também do mesmo grupo. Então, o pessoal do Shagdu aqui, que é a Lama Tseri e a Shagdu Kaso, também o mesmo Nondro, Dudion Tessa Nondro, que está ligada à tradição de Dudion Limpa, certo? Então, você pode procurar, por exemplo, a Lama Tseri, lá em Cotia, entendeu? Ver como é que ela faz o processo, como é que Mas é é. presencial? Tem que ser Aí presencial. ela tem retiros de Nondo presencial, assim. Aí tem que ter as iniciações. Aí era bom você realmente, se você se interessar, você tem que se interessar e buscar, porque o Nondro é esse o ponto. A gente precisa entrar na prática, querer entrar na prática. É uma Mas decisão nossa. online não tem nenhum. Aí tem que ver com ela como é o processo. Eu não sei te dizer assim. Mas é Cotia, bem juntinho de você. E eu acho que tem momentos que tem que ser presencial, porque tem as iniciações, tal, tem retiros, que é para você acumular a prática junto, né? Aí tem as conversas, mas tem também conversas online com o grupo. Hoje tudo funciona meio que online e presencial, né? É facilitado, né? Mas tem uma outra coisa que precisa ser presencial. Por exemplo, Miguel Rinpoche, quando ele dá a introdução dele, já, viu, Roberto? Do Néctar do Caminho, são 5 níveis, o nível 2 tem que ser presencial. Você tem que ir ao encontro do Miguel Rinpoche, seja onde for, entendeu? Porque só o presencial. É quando ele dá a instrução da vacuidade da mente. Ele só dá presencial, assim. Então, é isso. Tem mestre que só faz todo o processo presencial. Quando chega nesse nível assim, de instrução direta, presencial. Porque precisa ter essa energia, os mestres precisam olhar para a energia do praticante, para a mente do praticante, para poder dar uma instrução mais clara, assim, né? Claro que você pode fazer é, entrevistas online, né? Falando com a pessoa diretamente, né? Mas assim, aí isso depende da abertura do mestre e, né, do sistema que ele está adotando, assim, certo? Oi, Roberto. Vamos lá. Flori, os 6 bardos, como é ensinado, são uma característica no reino humano, né? Porque em outros reinos pode ser um pouco diferente. Imagina um reino de devas de forma e não forma. Eu imagino A gente tá, ele não sei, está ele tá no aí, reino meditativo no período inteiro. Aí mas aí, ele tem ó, o reino do morrer e do Dharmata, mas não tem o reino da vigília e do sonho como nós temos. Uns animais, eu também acho que não têm afeto ao reino da meditação, né? Eu acho que os outros animais não humanos que nós conhecemos. É isso? eu creio que sim, creio que sim. E Faz para nós, sentido, e né? para nós interessa É que onde a seja, gente né? Porque é está, onde a gente está, claramente. né? Exatamente. Senão Uma a gente outra fica com questão, especulação, né? Sim. a outra questão é que ele fala no texto de um corpo sutil que vai aparecer no reino No do bardo, Dharmata, quer no dizer, bardo do Dharmata. desculpe, no bardo do Dharmata. Esse corpo sutil é criado depois da morte, ou a gente tem um corpo sutil que a gente não percebe, mas que tem, entendeu? Como no espiritismo tem perispírito, entendeu? Alguma coisa, o que que você acha?
pelo que eu tenho ouvido do Mingyur Rinpoche, ele diz claramente, né? A gente tem um corpo sutil ligado à consciência substrato, por exemplo. Essa consciência mais Isso. profunda. Mas eu É. creio que esse corpo é muito sutil, é mais sutil ainda, porque não tem, não tem, não tem nenhuma vinculação com o nosso corpo físico. Esse corpo sutil que opera agora em nós, tem uma correlação com esse corpo grosseiro. No Sim. momento do Barra da Mata, não tem mais esse corpo grosseiro. É só esse corpo sutil. Não, sim, mas esse corpo sutil, porque tem mesmo no, Porque no tem uma budismo, interferência, tem, né? Por exemplo, a gente está no sonho, e se a gente tiver, que é um corpo sutil, né? Um corpo mental. Mas só que tem, como está ligado é, a esse corpo aqui, nós temos esse corpo funcionando, se a gente tiver uma emoção muito forte, esse corpo acorda a gente, acorda, claro. entendeu? Tem uma conexão. No do Dharmata só é o corpo sutil. Eu imagino que seja assim. Mas é um corpo sutil que a probabilidade, dado que ele tem como fonte, tem o Rigpa, né? Mas quando a gente está condicionado, tem a consciência substrato, né? A gente está entre aspas, numa área da consciência substrato, que é a área humana, né? Então, quando a gente morre, probabilisticamente, eu acho que a maior probabilidade é a gente estar perto da área humana ainda. É Aham. porque às vezes fala que você pode nascer como um canguru na próxima. É possível, mas é pouco provável, né? Se você É. está numa vida inteira humana, é por originação dependente, você perde o corpo humano. Depende dos nossos karmas, depende do nosso karma, da nossa experiência, o que a gente for acessar. E o que Eu rolar sei, na mas, por experiência do exemplo, bardo do vir a ó, ser, né? o meu próximo segundo depende do meu karma. Uhum. Mas eu nunca tive entendeu? Eu virar um canguru no próximo Você não segundo é muito pouco sabe, você provável. não sei, Não, né? porque É, originação sim, dependente não é que o ponto D mais um tem muito mas, parecido com D zero. mas as causas são incontáveis. Então a gente não tem compreensão sobre o karma para falar. Eu não tenho compreensão sobre o karma para te falar sobre o karma. Como é que opera o karma? As causas e condições Assim, são incontáveis. Então eu não saberia te responder assim, entende? Não é porque saberia. o karma está na dualidade, né? Então, de uma certa maneira, a gente pode não ter a resposta, mas ela tem no ponto de vista de pensamento e linguagem. Porque o karma não é a consciência última que é inexprimível e tal. O karma são relações de Causas causalidade que, por que originação são dependente, são infinitas. A gente não tem condição de rastrear essas causas e condições assim. não, sim, mas, por exemplo, na matemática você faz operações com infinitos. É uma coisa que você não consegue imaginar. E você fala, não, tem um infinito maior que o outro. É porque Uhum. você usa outras categorias, entendeu? O que eu quero Aham. dizer é que o karma, a princípio, eu acho, você poderia ter um pouco melhor mapeado. É o que Não é ele porque. fala isso. As ações dessa vida vão nos influenciar. Ele disse isso. A Ah, nossa vida futura, óbvio, que tem essa ligação, né? Então, quanto mais a gente, por exemplo, agora no reino humano, por exemplo, tem muitas pessoas que têm uma conexão muito forte com o reino dos animais, por sim, exemplo. Tem uma conexão é muito verdade. forte. Então, entende? Aí elas ali Entendo. correm um perigo, né? Grande de É. se vincular a esses reinos, assim. Tá entendendo? Mesmo Sim, tendo esse sim. corpo A humano. Laia Virginana É, comporta qualquer experiência de qualquer ser sentiente que a pois gente é. imagine ou não. Eu É, tenho certeza disso. é, Eu não estou é, reivindicando, entendeu? Eu estou é. dizendo só que a Ah, probabilidade sim, é sim. maior porque você. É porque as sete consciências elas colapsam, mas a oitava não colapsa na morte. Aham, Entendeu? O condicionamento por originação, eu acho, né? Por uhum, originação dependente, faz com que essa ilusão de continuidade que a gente tem de vir a ser, ela seja mais provável de uma maneira do que de outra. aham. Eu acho, Mas entendeu? a continuidade da consciência substrato e as marcas que ela traz são de incontáveis vidas, não é só desta vida. São de incontáveis vidas. Você É sabe lá quais verdade. vidas são? Então, É, quais mas vidas foram? E karma entre, tem. Os mestres falam, esse karma que eu estou tendo agora foi amadureceu de vidas anteriores. Quando eu fui numa borboleta, lá não sei aonde, está amadurecendo não, sim, agora o sim, karma. Então, sim. é assim relata os mestres, né? Mas você concorda comigo que também tem karma rápido? Como?
Imagina, o sujeito bebe, 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 sai É, dirigindo. sim, sim, A mas, ó, chance de dar Roberto, problema não aumenta muito. com Aí você certeza, vai falar, óbvio. isso é da vida passada. Você fala, Não, óbvio. caracas, eu acho que é mais provável da bebedeira que o idiota tomou e Aham, saiu dirigindo. Não aham, parece? é. Não faz Mas sentido? não é matemático assim, porque pode ter outras causas e condições que a gente não está sabendo que podem atuar Assim, ali Flores, e isso. Por sair isso que, do previsível, entendeu? sair do previsível. Por isso que tem probabilidade. A É. probabilidade é que a matemática não é só a É. matemática determinista, entendeu? Uhum, Tem probabilística. uhum. Estocástico significa que você tem uma matriz e a probabilidade é maior de uma determinada a coisa. Você nunca tem certeza absoluta, Aham. entendeu? Eu Mas acho que vamos, mas faz vamos, sentido. mas vamos continuar o nosso texto, que é mais interessante, Claro. porque eu queria, na Valeu, verdade, obrigado. terminar ele, mas a gente não, acho que não vai conseguir hoje. Não vai conseguir fechar. Vai, paciência. Vamos lá, deixa eu só voltar para ele, então, porque o Shagdu vai falar agora sobre os bardos, né? Que é importante. Pelo menos fechar essa parte aqui. Ele vai dizer. Então ele disse, né? Então ele falou sobre os bardos. O bardo vira ser, no qual se reveste de um corpo mental e, em meio a turbulentas projeções de seu karma, dirige-se para o renascimento que lhe foi destinado e um outro ciclo de existência se instala. Então, a mente, ele vai dizer, a mente vem circulando incessantemente dessa forma desde os primórdios, sem princípio. O sucesso que teremos ao lidar com cada uma dessas transições de bardo irá depender do que realizarmos espiritualmente no bardo do local de nascimento, ou seja, em nossa vida agora. Então, agora é que a gente pode cuidar de ter alguma maestria de purificar, fazer as purificações e ganhar confiança, para ter alguma maestria no momento do sonho, da meditação, do bardo da morte, do Dharmata e do bardo do renascer. Então, a realização pode começar, inclusive essa realização pode começar com a contemplação dos 4 pensamentos. Então, ele puxou aqui o vínculo de que esse caminho depende da nossa prática agora. E a nossa prática agora, para a gente ter uma base profunda, a gente precisa contemplar os 4 pensamentos. Primeira coisa, as 4 verdades, os 4 pensamentos, que é a base do ensinamento do Buda. Porque se a gente tiver essa base, a gente não tem a fundação do caminho. O caminho vai estar frágil. Oi, Cris, está saindo, né, Cris? Beijo, querida. Então, ao refletirmos inteiramente sobre a impermanência, ele vai fazer agora a conexão dos 4 pensamentos com os 6 bardos, da importância, tá? Podemos seguir mais um pouquinho? Então tá. Então, ao refletirmos inteiramente sobre a impermanência, por exemplo, reconheceremos que tudo varia, que tudo muda, se transforma, que a estabilidade é somente uma ilusão e que aparências que parecem ser sólidas não têm realidade inerente. Porque o livro a gente viu que a compreensão da impermanência nos aproxima da realização da verdadeira natureza da realidade, certo? Daquele quadrinho que eu fiz lá. Aí ele diz: esse conhecimento da impermanência, de que nada não tem realidade inerente, esse conhecimento corta o apego. E o apego às pessoas, às posses, ao nosso próprio corpo, age como um terrível impedimento ao entrarmos no bardo do momento da morte. Lembra que lá na prece ele diz: Ema, agora que o estado de morte está se descortinando, vamos livrar de todo o apego, né? Então, quando a gente contempla sobre a impermanência nos ajuda a liberar o apego às coisas, né? A, às pessoas, às posses, ao nosso próprio corpo, porque a gente vê que tudo é impermanente. Então, ela age, o conhecimento né, da impermanência, age como o apego age como um terrível impedimento ao entrarmos no barro do momento da morte. E à medida que nos treinamos em ver tudo como impermanente, libertamos nossas mentes do apego
e encaramos a morte com muito menos sofrimento. Então, ajuda no bardo da morte, contemplação do pensamento, né, da impermanência. Assim, a impermanência deixa de ser somente um conceito explorado no começo do nosso caminho espiritual para tornar-se uma perspectiva que nos será útil ao nos aproximarmos da morte. A contemplação da impermanência e da qualidade ilusória das aparências também representa nosso primeiro passo em direção ao domínio do bardo do sonho e ao objetivo de meditar ininterruptamente enquanto sonhamos, ou seja, de praticar a yoga dos sonhos. A contemplação sobre o karma, porque na presença impermanente a gente vai ver que o sonho é exatamente isso, o sonho é ilusório, aparências ilusórias ali surgindo, né? A contemplação sobre o karma instila uma urgência em purificar o nosso karma já, antes de nos tornarmos completamente vulneráveis às projeções kármicas alucinatórias no bardo do vir a ser. Porque a gente não sabe a hora que a gente vai morrer, né? Tá para nós. Então, se a gente purifica, a gente contempla o karma, gera em nós essa cuidado com as nossas ações, cuidado em purificar, cuidado em não gerar em cultivar virtude, gerar mérito, porque a gente vai proteger o momento do bardo do vir a ser. Refletir sobre o nosso nascimento humano precioso nos recorda de não desperdiçar essa rara oportunidade, difícil de ser conseguida, para não sermos jogados pelo girar da roda do samsara num bardo do local de nascimento diferente e bem menos auspicioso. Então, quando a gente contempla a preciosidade da vida humana, a gente não perde tempo, a gente aproveita agora para tirar o máximo de proveito da nossa vida. A gente depois não, né, perder a chance de manter um renascimento, no mínimo auspicioso, né, igual ou melhor do que o nosso agora. A contemplação é um importante aspecto do treinamento em meditação. A própria contemplação dos 4 pensamentos, ele já é um importante aspecto do treinamento em meditação, porque a gente vai enfocar pensamentos, trazê-los de volta quando saem pela tangente, mergulhá-los no tópico da contemplação, como a gente está fazendo agora, e então cortá-los de todo e descansar em meditação não conceitual, que é a abordagem que ele vai adotar para a gente fazer as práticas de meditação em relação aos 4 pensamentos. A gente cultiva os pensamentos, né? Mergulha no tópico, né? Depois a gente solta e fica repousando em meditação não conceitual. Essas habilidades nos preparam para o bardo da concentração meditativa nesta vida e para o bardo da verdadeira natureza da realidade após a morte, que estão muito ligados. A gente vai repousar. O que vai surgir no momento depois da morte? A consciência, o estado de consciência puro, luminoso. Se a gente tem essa familiaridade no bardo da meditação, a gente vai ter a familiaridade no bardo da verdadeira natureza da realidade, que é o bardo do Dharmata. Ao refletirmos sobre os 4 pensamentos, devemos alternar a contemplação com o descanso da mente em meditação não conceitual. Então a gente contempla e solta, repousa na abertura da consciência, sempre fazendo essa alternância, que é como ele sugere que a gente faça a contemplação dos 4 pensamentos. Como a contemplação transforma a percepção interior, a fixação da mente nas aparências comuns relaxa, e assim condições externas também podem ser vistas de uma forma diferente. Nós transformamos a nossa vida. Quando a gente começa a contemplar, transformar a nossa mente, a nossa própria vida se transforma. Então, durante a fase da meditação não conceitual, a agitação da mente, sua tendência dualista em classificar tudo como sujeito e objeto, eu e o outro, começa a cessar. E quando o nosso senso de relaxamento da mente se aprofunda, o estágio para a introdução da grande perfeição está pronto. Ou seja, nós estamos trilhando, cultivando o caminho para a gente poder receber os ensinamentos do Mahamudra e do Dzogchen, que é apontar a nossa verdadeira natureza e a gente repousar aí sem artificialidade. Sem artificialidade. Então, essas práticas são meio hábeis, são artifícios, mas hábeis
para a gente chegar a remover os obstáculos, para a gente repousar nesse reconhecimento. Então, eu acho que a gente vai parar aqui. Não, eu só vou ler esse último parágrafo. Aqui. Então, a contemplação. Aqui. Então, as instruções gerais para a meditação nos 4 pensamentos estão relacionadas a seguir. Ele vai dar a seguir, que a gente nem vai ler agora. Elas não devem, no entanto, limitar-se ao que consideramos relevante, o que ele está sugerindo que é relevante, por exemplo. Então, precisamos adquirir um insight pessoal tão profundo em cada um desses 4 pensamentos, de modo que eles possam se integrar completamente às nossas atividades do dia a dia, informando todos os momentos de nossas vidas. Então, é a fundação mesmo, nesse sentido. Cada um desses pensamentos tem que se tornar vivo para nós, na nossa experiência. Os insights e a realização meditativa que surgem em nossas sessões formais de meditação, né, eles modificam a nossa visão dos acontecimentos comuns, e os acontecimentos comuns do nosso cotidiano nos fornecem material para as nossas contemplações. Então, aí a nossa vida, como a nossa vida diária e a nossa prática, elas se alimentam. O que a gente tem, o insight na prática, leva para a vida, transforma nas situações da vida. E as situações da vida que a gente não conseguiu, que estão, né, a gente está encontrando obstáculos, a gente leva para a meditação. E aí, né, uma coisa ajuda a outra. Podemos tentar contemplar a impermanência enquanto dirigimos numa estrada, por exemplo, ou o nascimento humano precioso, quando tentados a ceder a um vício, ou sofrendo ao assistir um evento esportivo, né, o time perdendo, não sei o quê, aí contemplar, né, o nascimento precioso, a gente está perdendo tempo. Ou karma, quando um colega nos irrita. As lentes dos 4 pensamentos propiciam um caleidoscópio de perspectivas e uma grande riqueza de compreensão espiritual. Certo? Então é isso aí. Essas instruções a gente vai deixar para ver quando for contemplar cada pensamento. Então, deu para a gente terminar. Que bom. Queria fechar aqui para aí a gente seguir no próximo tópico, no próximo encontro. Tudo bem? Desculpa a corrida aí, gente. Mas é porque a gente tem que seguir para a gente não perder o fio também, né? E tá sendo, eu acho que assim, tá sendo maravilhoso, né? Encontrar esses 2 livros do Shagdu, assim, né? E esse tema, né, das preliminares, né, que não são preliminares, eles são os fundamentos são fundamentais e super importantes, né? Então, é legal que a gente olhe de forma profunda mesmo, assim, se abra para, né, realmente aprofundar aqui esses ensinamentos. E ver a riqueza deles, e ver qual é o papel deles na nossa prática, né? Tá bem? Então, vamos fazer dedicação, né? E seguir contemplando. Eu vou depois que eu colocar o link do vídeo desse encontro, eu vou colocar o texto do John Rinpoche, Introdução ao Bardo. Vou colocar, que aí eu convido vocês a lerem, porque a gente só lê o pedacinho da vida humana preciosa. Leia o restante, que ele dá bem, ele traz informações sucintas, mas importantes, para a gente ir contemplando e vendo, a gente abrir isso, né, aos poucos. E aí eu vou também compartilhar esse texto, a canção do Bardo para lembrar a si mesmo, como que a gente pode fazer com uma prece, né, na nossa prática diária, guarda lá a nossa pastinha especial, para a gente se inspirar. Tem ensinamentos que a gente, é como se fosse o nosso nondrozinho, a gente fazendo, aquilo que está tendo sentido para a gente então vai colocando, vai lendo, vai contemplando aquilo, vai tentando descortinar, porque é assim que funciona. Aí, à medida que as fichas forem caindo, outras coisas vão fazendo sentido, e a gente vai, né, modificando o nosso caminho de práticas. Tá bem? E isso a gente vai abrindo as perspectivas para a gente se conectar com um caminho que vai ser favorável para nós. Assim. Vai fazer sentido para nós e vai ser favorável para nós. Tá bom? Então vamos lá, fazer a dedicação rápida, porque eu já abusei aqui do tempo, da paciência. Isso eu tenho que devagarzinho aqui, que minha mão é a esquerda, mas está indo. Vamos lá. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano sansara,
possa eu liberar os seres. Que possamos conquistar a convicção na visão, na qual Sansara e Nirvana são iguais, têm um só sabor. Que possamos ter uma habilidade consumada na meditação, um fluxo natural inalterado, não fabricado. Que possamos consumar a ação, uma espontaneidade natural, não intencional. Que possamos encontrar o Dharmakaya, além de toda aceitação ou rejeição. Então, vamos fazer aqui para todos os lamas, essa aqui, que os ensinamentos do Senhor Buda, a única fonte de felicidade e benefício, possam continuar neste mundo por muito tempo. Que as vidas dos que sustentam os ensinamentos do Buda, todos os nossos mestres, possam ser tão estáveis quanto o estandarte da vitória. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Dharmakaya, o Lama de Dhyana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. É isso. Obrigada pela companhia. Obrigada, Flori. Boa Boa noite. noite. Na sexta-feira, a minha sugestão de prática vai ser a gente contemplar de novo esse ensinamento 6 barras, tá bom? Sexta de manhã, Legal. tá bom? Beijo, Boa então. semana para Beleza. todos. Boa semana Muito para vocês obrigada. também. Obrigada, Flori. Até qualquer hora. E aí, Tchau, querida. experimentar, não sei o quê. Oi? Vamos ver, né, filho? Você vai olhar aí.